Questão 9 falava de uma mulher de 23 anos de idade com um quadro de sangramento uterino anormal. Então, ela procurou o ambulatório com uma queixa de aumento da intensidade e duração do fluxo menstrual há 8 meses. Ela era nulípara e tinha como antecedentes 3 abortos espontâneos. E ela não precisou fazer curetagem. No exame físico não tinha nenhuma alteração, então a gente entende que não tem nenhuma alteração de trato genital inferior, que o sangramento vinha de dentro do útero mesmo. E apresentou os seguintes exames complementares. Então, colpocitologia oncológica dela tinha alterações celulares benignas, reativas ou reparativas. Então, o papa dela normal. Ultrassonografia, volume uterino de 88 centímetros cúbicos, normal. Ecoendometrial heterogêneo, 36 milímetros, considerado normal até 15. Então, temos um espessamento endometrial. E tinha uma lesão hiperecóica, olha, esse hiperecóica que ajuda a gente a responder a questão, de contornos regulares na cavidade uterina. Os anexos não tinham alterações. Bom, a pergunta é, qual é a hipótese diagnóstica e qual é a conduta adequada? Bom, como eu falei, o principal aqui é essa lesão hiperecóica de contornos regulares na cavidade uterina. O que é essa lesão hiperecóica? Essa lesão é um pólipo endometrial. Pólipo endometrial aparece como um nódulo, contornos regulares, contornos definidos, e ele tem contornos hiperecóicos no ultrassom. Então, é essa palavrinha aqui que ajudou a gente a responder essa questão. Então, lesão hiperecóica no ultrassom, intrauterina, intracavitária, você tem que pensar em pólipo endometrial. Resposta dessa questão, então, é a alternativa D de dado. Pólipo endometrial, e a conduta vai ser esteroscopia diagnóstica para confirmar a nossa hipótese diagnóstica, para a gente olhar dentro do útero e enxergar esse pólipo. Vamos ver as outras, porque que estão erradas, né? Alternativa A fala de patologia cervical. Não, não é patologia cervical. A questão, o enunciado da questão falou que o exame ginecológico dela não tinha alterações. Então a gente entende que trato genital inferior não tem nada, que o exame especular dela está normal. Alternativa B fala de gestação ectópica. Não, não é gestação ectópica. O ultrassom não mostrou nada na trompa. Não é gestação ectópica. Além disso, está mostrando uma imagem intracavitária. Não é ectópica. Então a alternativa B está errada. Alternativa C, miomatose uterina. Por que não é mioma? Porque o mioma, ele é um nódulo bem delimitado, ele costuma ser miometrial, né? Ou pode até ser um mioma submucoso, mas ele é hipoecogênico, ele não é hiperecóico. É essa palavra que eu falei que faz diferença nessa questão. Então, hiperecóico é pólipo, mioma costuma ser hipoecogênico. Então não é a alternativa C, aqui a resposta é a alternativa D de dado. Pólipo e a conduta é esteroscopia diagnóstica. E a gente já até pode aproveitar e falar que o tratamento seria ressecção esteroscópica desse pólipo. Bom, vamos para a próxima questão da ginecologia que caiu nessa prova, que foi a questão 14. Questão 14 fala de uma paciente com dispareunia. Fala da dispareunia. O que é dispareunia? É dor para ter relação. Então vamos lá. Dispareunia é um problema comum na saúde da mulher e um distúrbio complexo que muitas vezes é negligenciado, podendo ser classificado como dispareunia de profundidade ou de penetração. Geralmente leva a dificuldades sexuais e falta de desejo e excitação sexual. Bom, obviamente resulta no impacto significativo na saúde física e mental da mulher. Então vamos lá, vamos analisar as alternativas sobre a dispareunia. Alternativa A. Sua etiologia não engloba causas psicossociais, ficando restrita a causas anatômicas? Não, né? A gente não pode dizer isso, né? A dispareunia pode ter inclusive fundo psicológico.
Então, aqui a gente tem que também pensar em causas psicossociais, não só em causas anatômicas. Alternativa A é errada. Vamos ver a B. Ela não guarda relação com a endometriose, cujos sintomas estão restritos ao período menstrual. Tá errado, né? Dispareunia pode ser um sintoma, sim, de endometriose. Os sintomas da endometriose são dismenorreia, dispareunia, dor pélvica crônica, dificuldade para engravidar. São os 4 Ds. Então, dispareunia está lá, é um possível sintoma da endometriose. A alternativa B está errada. Alternativa C. A falta de lubrificação é uma causa comum e pode estar relacionada ao uso de contraceptivos hormonais? Pode sim. É essa que é a alternativa correta. É essa que tinha que ser assinalada. Então, a lubrificação é muito importante para até ajudar a evitar a dispareunia, e anticoncepcional pode estar comprometendo, às vezes, essa lubrificação. A gente sabe que, às vezes, a progesterona pode estar comprometido, pode estar atrapalhando, às vezes, um pouquinho a lubrificação da paciente. Então, correta alternativa C de casa. Vamos ver porque a D está errada. A D fala que no subtipo de penetração está restrita a causas infecciosas como gonorreia e tricomoníase e vaginose. Olha, está errado por 2 motivos. Primeiro, não está restrito a causas infecciosas. A gente pode pensar, por exemplo, no exemplo do vaginismo. Não é uma causa infecciosa, tem até um fundo psicológico e é uma das causas de dispareunia de penetração. Além disso, vaginose também está errado. Vaginose não cursa com inflamação. Vaginose não costuma estar cursando aí com dispareunia. Então, resposta dessa questão, alternativa C de casa. Vamos para a próxima. Foi a questão 24. Mulher de 30 anos de idade, primigesta com um parto, compareceu à unidade básica de saúde para a realização do exame citopatológico sem queixas. Na ocasião, aquele exame ginecológico foi normal. A coleta da citologia oncótica que mostrou o seguinte resultado: células glandulares atípicas de significado indeterminado, AGC, possivelmente não neoplásicas. Então, células glandulares atípicas. O exame anterior havia sido realizado há 3 anos, não apresentava anormalidades. Bom, a pergunta é qual é a conduta indicada, então, para células glandulares atípicas. O que a gente faz nessa atipia citológica? Aqui, olha, diretriz do Ministério da Saúde, absolutamente clara a conduta aqui, olha. Se a gente tem alteração de células glandulares, a gente encaminha a mulher para a colposcopia. A gente tem que avaliar aqui se não tem uma lesão de alto grau aí nas células glandulares, e às vezes a gente tem que avaliar também a cavidade endometrial. Às vezes essas células glandulares atípicas estão vindo lá de cima do útero. Pode ser até que a paciente tenha um câncer de endométrio. Então, nesses casos, a gente tem que avaliar colo e cavidade endometrial, fazer uma ultrassonografia, possivelmente fazer uma esteroscopia se não achar o problema lá no colo. Então, a resposta aqui é colposcopia. Apareceu lá no Papa, alteração de célula glandular, células glandulares atípicas, você manda a paciente para colposcopia. Resposta alternativa A. Alternativa B fala de manter o Papa anual. Está errado, não é essa a conduta para alteração de células glandulares. Alternativa C fala de fazer exérese da zona de transformação. Está errado, isso daqui é quando a gente tem um achado confirmatório, né? Quando a gente tem lesão de alto grau. Quando a gente tem lesão de alto grau no Papa e a gente confirmou isso também na colposcopia ou na biópsia. Aí sim a gente vai indicar tratamento, vai indicar exérese da zona de transformação. A alternativa D fala de repetir o Papa Nicolau em 6 meses. Está errado. Conduta para alteração de células glandulares, atipia de células glandulares, é colposcopia. Repetir o Papa em 6 meses é a conduta para lesão de baixo grau no Papa Nicolau. Então, alternativa D também errada. Resposta aqui, alternativa A, realizar a colposcopia. Vamos para a próxima.
Foi a questão 29. Mulher de 20 anos de idade, no Ligesta, foi encaminhada para o pronto atendimento de um hospital universitário com quadro de dor pélvica intermitente fazia uma semana. Havia um dia, a dor tornou-se mais intensa e constante. Então a dor agudizou e ficou mais intensa. No exame físico, a paciente encontrava-se em bom estado geral, afebril, pressão arterial normal, 11/7, mas ela tinha dor acentuada à palpação da fossa ilíaca direita. Os resultados do hemograma e do exame de urina foram normais e o teste de gravidez foi negativo. A ultrassonografia transvaginal mostrou uma imagem anecoica de 10 centímetros de diâmetro no ovário direito, com septação interna e sem fluxo ao Doppler. Bom, o quadro clínico é característico de... O que a gente tem aqui, estrategista? A gente tem uma paciente que estava com uma dor lá no anexo dela, no ovário dela, e essa dor de um dia para o outro piorou, agudizou, ficou muito intensa. E o ultrassom mostra que tinha um cisto, um cistão de 10 centímetros no ovário. O que a gente tem aqui? A gente tem um quadro de torção anexial, de um cisto torcido de ovário. Resposta alternativa A. Quadro clínico bem típico de cisto torcido de torção anexial. O paciente tinha lá aquele cisto, por isso que ela estava com uma dor anterior, mas de repente aquele cisto torceu, já que a presença de uma tumoração de um cisto no ovário facilita a torção anexial. Então, torceu aquele cisto e aí aquela dor agudizou, ficou mais intensa. Então, quadro típico de torção anexial, resposta alternativa A. Vamos ver porque as outras estão erradas. Alternativa B. Abscesso tubo-ovariano. Puxa, mas a paciente não tem nenhum sinal infeccioso. O paciente aqui não tem quadro de doença inflamatória pélvica. Não foi descrito dor à mobilização do colo. Então não está batendo, né? Não temos um critério maior para doença inflamatória pélvica. E além disso, ela não tem febre, não faz sentido, não parece um quadro infeccioso, hemograma normal. Então, o abscesso tubo-ovariano está afastado. Alternativa C, endometrioma de ovário. Por que não é endometrioma de ovário? Endometrioma de ovário é um cisto de endometriose no ovário. Como que ele se apresenta no ultrassom? Ele se apresenta com uma imagem hipoecogênica homogênea. Não é que nem a imagem que está aí nessa questão, que é uma imagem anecoica, preta por dentro. Tem um septo, mas é uma imagem fundamentalmente anecoica, preta por dentro. Então não é um endometrioma, porque o endometrioma ele costuma ser hipoecogênico, cinza por dentro, um preenchimento bem homogêneo. Então não parece ser um endometrioma. Além disso, a paciente não tem quadro de endometriose. A paciente não tem dismenorreia, não tem dispareunia, não é descrito dor pélvica crônica, a dor aqui é referida como uma semana. Paciente não está descrito infertilidade, ela é nuligesta, mas não está batendo, né? Não tem quadro de endometriose aqui. E a imagem ultrassonográfica não é compatível com endometrioma, então a gente afasta essa alternativa. Bom, por último, a alternativa D fala de cisto hemorrágico de ovário. Por que não é cisto hemorrágico? Olha, em primeiro lugar, cisto hemorrágico costuma ocorrer mais na metade do ciclo. Aqui a gente não está conseguindo localizar em que parte do ciclo que a paciente está. Além disso, cisto hemorrágico ele costuma ter conteúdo heterogêneo no ultrassom, que é aquelas imagens de sangue misturado com coágulo que está aparecendo no ultrassom, naquele cisto hemorrágico. E aqui a gente tem uma imagem anecoica, um cisto simples de ovário. Então aqui não está batendo essa hipótese de cisto hemorrágico. Além disso, a paciente com hemograma normal, não está com queda de HbHT, então a gente meio que afasta também essa possibilidade. Resposta então aqui, cisto torcido de ovário. Alternativa A. Vamos para a próxima, que foi a questão 34. Questão 34, Desirê Valida,
Falava de uma mulher de 70 anos que estava com um prurido vulvar crônico e queimação no local. Então, esse termo, prurido vulvar crônico, é o que ajuda a gente a resolver essa questão. No exame ginecológico, ela apresentava apagamento dos pequenos lábios. Olha, isso aqui também é muito importante. A lesão já está apagando os pequenos lábios. Uma área hipocrômica na face interna dos grandes lábios e região perineal, além de uma pequena lesão ulcerada. Esse ulcerada aqui faz diferença para a gente responder essa questão. No grande lábio direito, próximo ao clítoris. Bom, a pergunta é qual é a hipótese diagnóstica e a conduta para esse caso. Então, prurido vulvar crônico começou com coceira e queimação no local. A gente tem uma lesão hipocrômica que está apagando ali os lábios da paciente e a gente já tem uma evolução dessa lesão que já evoluiu para uma pequena ulceração. O que aconteceu com essa mulher? Essa mulher ela tinha um líquen escleroso. Tudo começou com um líquen escleroso, que era a causa desse prurido vulvar crônico. Mas a gente sabe que líquen escleroso é uma lesão precursora do câncer de vulva. Então esse líquen escleroso ele progrediu, ele evoluiu, por isso que já tem lesão ulcerada, já tem apagamento dos lábios. Então esse líquen escleroso evoluiu para o câncer de vulva. Essa mulher já está com um câncer de vulva. Resposta aqui é câncer de vulva. Conduta, biópsia da lesão para fazer o diagnóstico da paciente e depois a gente indicar o tratamento dela. Ótimo. Então a gente já sabe que a resposta é a alternativa C. Vamos ver por que não são as outras, né? Alternativa A, cancroide. Puxa, não, cancroide não bate, né? Cancroide não seria uma pequena úlcera no prurido vulvar crônico? Não, cancroide são úlceras, em geral em espelho, né? Úlceras bem sujas, úlceras dolorosas, seria um quadro mais agudo, não está batendo com o quadro aqui dessa paciente. Então, a letra A afastada. Letra B, doença de BC. Doença de BC pode causar úlcera genital, mas não tem nenhuma lesão oral aqui, né? Em geral, úlcera de BC cursa com lesão também oral, com úlcera oral. Não tem nada aqui, não tem nada sistêmico aqui que sugira para a gente doença de BC. Então a gente afasta também essa possibilidade. Alternativa D fala de neoplasia intravaginal. Não, mas espera aí. O enunciado da questão fala de lesão vulvar, olha, de prurido vulvar, de lesão nos grandes lábios, de lesão ulcerada no grande lábio. Não está falando nada de vaginal lá para dentro. Então, não tem nada de neoplasia intravaginal. Não bate, cuidado, aqui é anatomia. Então, não é vaginal, é vulvar. Alternativa D está errada. Resposta aqui é a alternativa C, câncer de vulva. Era um líquen escleroso que evoluiu para câncer de vulva. Conduta aqui, biópsia da lesão para a gente fazer diagnóstico, para a gente indicar o protocolo de tratamento dessa paciente. Vamos para a próxima, questão 44 desse Revalida. Uma mulher de 49 anos procurou uma unidade básica de saúde com queixa de caroço na mama esquerda e saída de secreção esverdeada bilateralmente. Essa secreção esverdeada aí tá só para te confundir, só para te atrapalhar. Esquece ela. Vamos prestar atenção nesse caroço da mama esquerda. No exame, notou-se um nódulo medindo 1,5 centímetro, indolor na mama esquerda. As mamas não apresentavam alterações cutâneas ou adenopatia axilar. A paciente foi submetida à cirurgia com ressecção do tumor, cujo laudo histopatológico indicou carcinoma intraductal infiltrante com 2 linfonodos sentinelas acometidos.
e receptores hormonais, progesterona e estrogênio, positivos. Bom, assinale a opção que corresponde ao fator que demonstra o pior prognóstico para o quadro dessa paciente. Estrategista, paciente com câncer de mama, questão sobre fator prognóstico do câncer de mama. Olha só essa tabela dos fatores prognósticos do câncer de mama. São eles: idade da paciente, paciente jovem, a que tem o pior prognóstico. Quanto mais jovem, pior o prognóstico no câncer de mama. Raça, mulher negra tem prognóstico pior. Tamanho do tumor ou grau histológico do tumor. Quanto mais avançado, quanto maior o estadiamento, maior o tumor, ou maior o grau histológico, pior o prognóstico do câncer. Status linfonodal, comprometimento dos linfonodos. Esse daqui, estrategista, além de ser um fator prognóstico, é considerado o fator prognóstico mais importante se for considerado isoladamente. Então, se tiver comprometimento linfonodal, a gente já sabe que a doença está sistêmica, é um fator prognóstico importantíssimo para a gente considerar daquela paciente. Além disso, presença de receptor hormonal de estrógeno e progesterona. Mas presta atenção, receptor de estrógeno e progesterona, quando estão presentes, mostra que aquele tumor é mais parecido com o tecido mamário normal, que ele está imitando o tecido mamário normal e apresentando também receptores hormonais. E ele é um tumor bem diferenciado, bem parecido com o tecido mamário normal. Então isso faz com que ele tenha um prognóstico melhor. Apresentar receptor hormonal confere um melhor prognóstico para aquela paciente. Superexpressão do HER2. Quando tem HER2 superexpresso, que é um receptor da membrana do tumor, esse tumor tem uma capacidade proliferativa maior. A maior expressão de HER2 confere para o tumor maior capacidade proliferativa. Portanto, é um tumor mais agressivo, com um prognóstico pior. Superexpressão do HER2 confere prognóstico pior para aquela mulher que está com câncer. KI67 é uma taxa de proliferação celular. Quanto maior, mais proliferação celular. Ou seja, quanto maior, mais agressivo é o tumor, porque ele está se proliferando mais, então o prognóstico é pior. Por último, presença de metástase, que obviamente, se tem metástase, o prognóstico da paciente é pior. Perfeito? Então esses são os fatores prognósticos do câncer de mama. Agora a gente responde a questão, né? Paciente com carcinoma ductal invasivo, tinha 1,5 centímetro, pequeno, né? T1, que é de até 2 centímetros. Além disso, paciente com linfonodo comprometido. Opa! Tá aí a nossa resposta. Eu falei que é o principal fator prognóstico considerado de forma isolada. É um fator de mau prognóstico porque a gente já sabe que a doença já está sistêmica. E paciente com receptor hormonal positivo. A gente viu que isso é um fator de bom prognóstico porque o tumor é mais diferenciado. Bom, como a nossa pergunta é, qual é o fator de pior prognóstico? A nossa resposta é linfonodos sentinelas comprometidos. Nessa questão, para essa paciente, o fator de pior prognóstico é a presença de 2 linfonodos sentinelas comprometidos. O tipo histológico do tumor não é porque é o carcinoma ductal invasivo, é o subtipo histológico mais frequente. Tamanho do tumor primário não é porque tem 1,5 centímetro, como eu falei, é T1 ainda, que o T1 vai até 2 centímetros, então ainda é um tamanho pequeno, seria estadiamento inicial. E receptor hormonal positivo, eu falei que é fator de bom prognóstico, porque é um tumor mais diferenciado. Então, resposta dessa questão, alternativa D de dado. Vamos para a próxima, questão 59. A síndrome dos ovários policísticos, SOP, caracterizada pela anovulação frequente, então distúrbio ovulatório,
causa alterações menstruais importantes e quadro de infertilidade. Bom, acerca da síndrome, assinale a opção correta. Então está pedindo para a gente analisar as alternativas e ver a opção correta. Vamos lá? Considerando a síndrome dos ovários policísticos, a SOP, a insulinemia geralmente é abaixo do normal em paciente com essa síndrome. Olha, logo de cara, a gente já pode afastar essa hipótese. Vamos continuar lendo aqui. E colabora com manifestações clínicas como o aparecimento das lesões do tipo acantose nigricans. Bom, tá errado mesmo, porque a acantose nigricans aparece quando tem hiperinsulinemia. Acantose nigricans são manchas escuras na pele, geralmente na região de dobras, e é o sinal clínico da hiperinsulinemia. A maioria das mulheres com SOP, elas têm hiperinsulinemia, elas têm insulina aumentada. Por quê? Porque a maioria das mulheres com SOP tem um defeito no receptor da insulina, o receptor não funciona direito, então o pâncreas vai fazer mais insulina para vencer aquela resistência daquele receptor que não está funcionando direito. Precisa de mais insulina para conseguir vencer aquele receptor que está com defeito. Então, o paciente com SOP costuma ter insulina aumentada. E essa hiperinsulinemia leva a diversos fatores, diversos problemas fisiopatológicos. Então, paciente com SOP não tem insulina baixa. Paciente com SOP tem insulina aumentada. E a insulina aumentada se manifesta com acantose nigricans. Não é a insulina diminuída. Alternativa A é errada. Vamos ver a alternativa B. A dopamina hipotalâmica aumentada na SOP inibe o hormônio liberador de gonadotrofina, o que resulta em menor amplitude de secreção dos pulsos de hormônio luteinizante e, com isso, menores níveis de LH sistêmico. Completamente errada. Olha só, estrategista. Na SOP, a gente tem aumento de frequência e de amplitude dos pulsos de GNRH. Isso leva com que a hipófise produza mais LH e menos FSH. Paciente com SOP tem mais LH e menos FSH. É isso que faz com que o ovário tenha aquele meio hiperandrogênico, porque muito LH faz com que o ovário converta bastante colesterol em andrógeno nas células da teca e pouco FSH faz com que o ovário converta pouco andrógeno em estrógenos nas células da glandulosa. Então, por isso que a paciente tem hiperandrogenismo, porque tem muito LH e pouco FSH, justamente o contrário do que está dizendo a alternativa. Então, alternativa B é errada. Vamos ver a alternativa C. O sulfato de dehidroepiandrosterona marcadamente elevado é padrão ouro para definição de SOP. Padrão ouro? Olha, nada a ver. O que é sulfato de dehidroepiandrosterona? É um androgênio. Onde ele é produzido? Ele é produzido fundamentalmente, quase que exclusivamente, lá na suprarrenal. E aqui a gente está falando de síndrome dos ovários policísticos. Se a paciente tem sulfato de dehidroepiandrosterona aumentado, o problema está na suprarrenal. A paciente não tem síndrome dos ovários policísticos. Esse é um dos principais diagnósticos diferenciais da síndrome dos ovários policísticos. Toda vez que você estiver frente a uma paciente com sintoma de hiperandrogenismo, você vai pensar em síndrome dos ovários policísticos, mas você também tem que afastar outras causas de hiperandrogenismo. E uma dessas outras causas é um tumor da suprarrenal, um problema na suprarrenal que esteja aumentando a secreção de sulfato de dehidroepiandrosterona. Então a gente dosa o sulfato de dehidroepiandrosterona que tem que estar normal na síndrome dos ovários policísticos, para você afastar problema na suprarrenal. Se o sulfato de dehidroepiandrosterona vier elevado, quer dizer que a paciente não tem SOP. Quer dizer que ela tem um problema na suprarrenal, que ela possivelmente tem um tumor na suprarrenal, que é um diagnóstico diferencial da SOP. Então, a alternativa C, errada. Bom, por exclusão, correta vai ser a alternativa D. Então, a elevação de LH e a relação LH e do hormônio folículo estimulante, FSH, maior que 2,5,
são achados observáveis na SOP. Então, olha só, cuidado também com essa palavrinha aqui, observáveis. A gente entende que é possivelmente observáveis. Não é sempre observável e, além disso, não é critério diagnóstico para SOP. Relação LH sobre FSH não é critério diagnóstico para SOP. Possivelmente pode ser observado, a gente pode dosar lá LH sobre FSH e encontrar uma relação maior que 2, maior que 2,5, e é essa que é a principal característica fisiopatológica da doença. Aumento da produção de LH, diminuição da produção de FSH. Mas, cuidado, não é critério diagnóstico para SOP. Entretanto, essa alternativa está correta. Foi essa considerada também correta pelo gabarito. Então, resposta alternativa D de dado. Vamos para a próxima questão, que foi a questão 70. Ao orientar um paciente sobre a importância do preventivo de câncer de colo de útero, um profissional de enfermagem enfatizou que, conforme orientação do Ministério da Saúde, então, seguindo a diretriz do Ministério da Saúde, esse exame deve ser realizado por todas as mulheres com vida sexual ativa que se encontrem em um determinado intervalo de idade. Essa mesma paciente apresentou seu exame, cujo resultado acusou infecção pelo HPV ou lesão de baixo grau. Bom, considerando o caso, assinale a opção que indica, respectivamente, o intervalo de idade recomendado pelo Ministério da Saúde para a coleta do exame preventivo e a orientação que deve ser dada para a paciente em questão. Então, olha só, estrategista, especial atenção nessa questão, porque essa questão é passível de recurso. Essa questão não tem resposta correta. Olha só, vamos por partes. Primeiro ela pergunta qual que é a diretriz do Ministério da Saúde para rastreamento do câncer de colo de útero. Qual que é a faixa etária recomendada? A gente sabe que a faixa etária recomendada é de 25 a 64 anos de idade. E a questão, o enunciado da questão não menciona a idade da nossa paciente. A gente até pode entender que ela tem entre 25 e 64 anos de idade, já que ela colheu o Papa, mas a questão não menciona a idade da paciente. Então, essa questão já pode ser questionada só por causa disso. Bom, mas além disso, essa paciente ela apresentou lesão de baixo grau no Papa Nicolau dela. Qual é a conduta frente a um Papa Nicolau com resultado de lesão de baixo grau? Vamos ver a diretriz do Ministério da Saúde. A conduta vai depender da idade da paciente e não tem idade da paciente no enunciado da questão. Por isso que eu falei que já cabe recurso só por causa disso. Se a paciente tiver resultado de lesão de baixo grau no Papa Nicolau e tiver menos que 25 anos, a conduta seria repetir em 3 anos. Por outro lado, se a paciente tiver em mais que 25 anos ou mais, a conduta é repetir o Papa Nicolau em 6 meses. Bom, estrategista, e agora, qual que é a resposta dessa questão? Porque olha só as alternativas. A gente pode afastar a alternativa A e a alternativa D, porque a faixa etária recomendada pelo Ministério da Saúde para o rastreamento do câncer de colo não é essa. A faixa etária é entre 25 a 64 anos de idade. Então, a gente fica como possibilidades a alternativa B e a alternativa C. Mas aí a gente olha a segunda parte da questão. A alternativa B fala de repetir o exame após 1 ano. Puxa, está errado. Porque a gente viu que se a paciente tiver entre 25 anos e 64, e ela tem lesão de baixo grau no Papa Nicolau, a conduta é repetir o exame em 6 meses. A alternativa B está errada. A alternativa C fala de repetir o exame em 3 anos. Seria uma possibilidade se a paciente tivesse menos que 25 anos de idade. Mas a questão não fala a idade da paciente. Então, a gente não tem resposta correta nessa questão. Essa questão, ela é passível de recurso
e ela deve ser anulada. Legal, estrategista? Então, essa questão não tem resposta correta de acordo com a diretriz do Ministério da Saúde e por que não é informada a idade da paciente no enunciado da questão. Vamos para a próxima, questão 84. Mulher de 36 anos de idade, tercigesta com 3 partos, nenhum aborto, compareceu à consulta no centro da saúde para renovar receita do anticoncepcional injetável mensal. Ótimo. Então ela quer um novo anticoncepcional. Paciente de 36 anos de idade. Ela faz uso de método contraceptivo há 5 anos, com boa adaptação, e não deseja nova gestação. Ótimo. Agora vem um detalhe importantíssimo. Ela é tabagista e fuma 20 cigarros por dia, ou seja, um maço por dia, e é estilista social. Tem parceiro único há 10 anos, nega o uso do preservativo nas relações sexuais. Diante das informações, qual é a orientação de método anticoncepcional mais adequado para essa paciente? O que a gente tem nessa questão, estrategista? A gente tem uma paciente de mais de 35 anos de idade, que fuma mais de um maço, que fuma um maço de cigarro por dia, mais de 15 cigarros por dia. E ela está em uso de injetável mensal, que a gente sabe que é um anticoncepcional combinado. Será que ela podia estar tomando isso? Olha só essa tabela aqui das contraindicações absolutas para uso de anticoncepcional combinado. Nessa tabela, a gente tem aqui, olha só, tabagismo, mais que 15 cigarros por dia, com idade superior a 35 anos de idade. Nesse caso, essa paciente não pode de jeito nenhum com anticoncepcional hormonal combinado. Não pode, ela não deveria estar tomando esse injetável mensal. E ela está tomando. O que a gente precisa fazer? A gente precisa trocar esse método anticoncepcional dela. Dentre as alternativas, qual que a gente pode usar então para essa paciente? A gente pode usar o DIU de cobre, que é um método não hormonal. Então a resposta dessa questão é a alternativa C de casa. Inserir o DIU de cobre. É não hormonal e essa paciente pode usar, ela não tem nenhuma contraindicação para esse método. Bom, vamos ver as outras porque estão erradas. Alternativa A. Usar contraceptivo oral além do injetável mensal não faz nenhum sentido. Já não devia estar usando nem o injetável mensal. Ainda você vai dar mais uma pílula? Não faz nenhum sentido. Mais hormônio ainda? De jeito nenhum. Alternativa B fala de substituir o método pelo anel vaginal. Também não faz sentido. Por quê? Porque o anel vaginal também é um método anticoncepcional combinado. Também tem estrógeno e progestágeno. Então não dá, não tem, está errado. Ela não pode anel vaginal também, contraindicação absoluta. Por último, a alternativa D fala de manter o injetável mensal. Não pode, ela já nem deveria estar usando, contraindicação absoluta. Critério 4, suspende agora o injetável mensal dessa paciente. Essa paciente tem indicação de DIU de cobre, que é um método não hormonal. Resposta alternativa C de casa. Próxima questão, questão 94. Paciente de 30 anos, com 25 semanas de gestação, portadora de diabetes mellitus do tipo 1, então diabética e grávida, compareceu à consulta do pré-natal de alto risco com uma queixa de corrimento vaginal. Esse corrimento tinha prurido e ardência. Bom, ela também relatou que tinha dispareunia, dor para ter relação de penetração no introito vaginal e disúria. No exame, foi confirmado eritema e fissuras vulvares e a gente pôde observar um corrimento grumoso com placas aderidas à parede vaginal de cor branca, edema vulvar e escoriações.
Desde o início da gestação, a paciente já tinha tratado 4 vezes os mesmos sintomas e estava de novo. Qual é o tratamento proposto para a paciente? Em primeiro lugar, o que essa paciente tem? Paciente grávida e diabética. Ela está com corrimento branco grumoso aderido lá à parede vaginal, prurido e escoriações. Puxa, é um quadro absolutamente típico de candidíase. Ela tem tudo para ter candidíase, né? Ela é diabética e está grávida. E tem lá o quadro dela de corrimento grumoso e branco, candidíase. Mas tem um detalhe importantíssimo aqui que está mostrando que ela já tratou 4 vezes e não está funcionando. Então a gente tem aqui uma candidíase complicada. Paciente grávida, paciente diabética, paciente com quadro de repetição da candidíase. Tudo isso mostra para a gente que não é uma candidíase simples, é uma candidíase complicada. E candidíase complicada a gente tem que tratar de indução e também de manutenção. Eu preciso fazer um tratamento para prevenir recorrências. Vamos ver qual que é o protocolo do Ministério da Saúde, que é o que o Revalida segue, para tratamento da candidíase complicada, que é o caso aqui dessa paciente. Então, de acordo com o Ministério da Saúde, o tratamento da paciente com candidíase complicada deve ser feito com tratamento primeiro de indução e na paciente grávida. A gente tem uma preferência pelo tratamento tópico. Então, eu vou estar usando o miconazol, creme vaginal tópico diário, de 10 a 14 dias. E vou fazer o tratamento de manutenção, que eu posso fazer com o miconazol, creme vaginal tópico, 2 vezes por semana por 6 meses, ou com o miconazol óvulo vaginal, 1 vez por semana, também 6 meses. Mas a manutenção deve durar 6 meses. Ótimo. Bom, sabendo do protocolo do Ministério da Saúde, agora fica fácil de responder a questão. Resposta correta aqui que seguia o protocolo do Ministério da Saúde, alternativa C de casa. Tratamento de indução com miconazol, creme vaginal, por 10 a 14 dias. E depois manutenção com miconazol, creme vaginal, 2 vezes por semana, durante 6 meses. Exatamente como está no protocolo do Ministério da Saúde de tratamento da candidíase complicada. Vamos ver porque as outras estão erradas. Alternativa A fala de fluconazol. Puxa, não, mas para grávida a gente já prefere, logo de cara a gente já faz o fluconazol porque a gente prefere o tratamento tópico. Alternativa B fala de itraconazol, mesma coisa, para grávida, tratamento tópico. E alternativa D, indução com miconazol, creme vaginal tópico diário por 7 dias. Está errado porque seria 10 a 14. Manutenção com miconazol óvulo vaginal 1 vez por semana por 3 meses. Está errado porque seria 6 meses. Então, resposta D errada porque não obedece os prazos recomendados de tratamento pelo Ministério da Saúde. Resposta dessa questão, alternativa C de casa, que é exatamente o protocolo de tratamento do Ministério da Saúde. Prontinho, estrategista? Essas foram as questões do Revalida. Aqui está a nossa correção. Muito obrigado pela sua presença. Contem com a Estratégia Med para estar ajudando vocês. Ficamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Um abraço e até uma próxima.